Muito bom dia, amigos do Bem-Aja. Algumas anotações. Moçambique, a situação continua como está. Chad e Senegal manifestam, portanto, a vontade de darem um desfecho do acordo de cooperação militar com a França. Portanto, França deve deixar o território senegalês e o território tchadiano. Esta é uma notícia que está a bater neste momento na imprensa francesa. E dos países que têm estado sobre o domínio da prepotência francesa. Em Canadá, os manifestantes palestineses encaram o presidente Macron acusando-o de não estar a fazer nada e de mera hipocrisia, e cobram de Macron sanções para Israel de todo o massacre que está a acontecer em Gaza, na faixa de Gaza, e também os bombardeamentos que têm estado também a vitimar muitas vidas, crianças, mulheres e adultos, velhos, e por aí fora. O presidente dos Estados Unidos está para chegar em Angola depois de amanhã, e o João Lourenço concedeu uma entrevista ao jornal Times dos Estados Unidos, que também ali há muita coisa que se pode meter o olho e o ouvido. Voltando para Moçambique, o vice-comandante da polícia vem em grande, em cheio, para, mais uma vez, trazer o posicionamento da polícia em público, não é? Manifestar qual é o posicionamento deles e a leitura dos factos que estão a ocorrer no terreno. Aqui dá-se a compreender, compreendemos que a polícia é de parte, a polícia não está a conseguir superar esta fase crítica de uma linguagem hostil, em vez de ser o primeiro, digamos, mediador para tranquilizar e manter a calma, a segurança pública, a harmonia. Enquanto isso não, a polícia vem e agrava acusações contra a sociedade civil, contra o senhor Mondlane, que é o candidato presidencial pelo partido Podemos. Aqui, o que é que nos inquieta? Nos inquieta ver uma polícia que não consegue separar as águas, uma polícia que não consegue tomar um posicionamento imparcial, e vendo também uma polícia no terreno a continuar a cometer atrocidades. Parece que esta polícia tem sido politizada, não é? É uma polícia que está a ser, de facto, perdeu o seu papel de garante da tranquilidade e ordem pública, mas sim instiga, digamos assim, induzindo os manifestantes a vários erros. E não só. Há muitos outros analistas, muitos observadores dizem que, ou melhor, fazem a leitura, interpretam, dizendo que existem de facto muitos infiltrados no meio da população, porque nós, o que temos constatado em todos esses vídeos que circulam, mensagens que nos chegam, relatos que nos chegam, a população de facto tem sido muito pacífica. Basta nós vermos algumas imagens como esta que vou colocar aqui em cima da minha fala, de senhoras que estão a cozinhar no meio da estrada, que é um ato, digamos assim, de protesto, um ato de desobediência civil, e este ato é um ato caricato que pura e simplesmente chama atenção, e os de dever, não é? Os responsáveis, os políticos, devem observar a estas encenações da cidadania e tirarem de lá lições. Isto, digamos assim, motiva-os
para que de facto vão a uma mesa de negociações e comecem a conversar seriamente e ultrapassar esta situação. A economia está a andar a meio gás, as pessoas estão a começar a escassezar, portanto, a ter escassez de alimentos, escassez de meios, e há que se ultrapassar esse momento. Em vez de estar ali a instigar, ouvimos o vice-comandante a elencar inúmeras, digamos assim, situações de que a sociedade civil está a financiar estas manifestações, está a financiar os protestos engendrados pelo Venâncio Mondlane, acusando até organizações internacionais também a apoiarem. Portanto, quais são essas organizações internacionais? Vamos falar da União Europeia, que na sede do Parlamento Europeu houve alguns representantes daquele hemiciclo que acusam e foram observadores dessas eleições, que acusaram, portanto, ou denunciaram, não acusaram, mas sim denunciaram as irregularidades destas eleições e trouxeram exortações ao governo moçambicano e às partes, digamos, conflituosas para ultrapassarem esta situação, do qual até uma das, digamos, coordenadoras ou a chefe da missão de observadores da União Europeia diz mesmo que exortam as partes para ultrapassarem as retóricas que não têm estado a ajudar a resolver a situação. Então, é necessário, estamos a ver aqui uma polícia moçambicana a continuar a utilizar aquela retórica que está, de facto, a acender o fogo. Onde há fogo aceso, para tu apagares o fogo, devias utilizar a espuma, aquela que os bombeiros usam, não é? Aquele produto específico, ou ao limite use água. Use água salgada, use areia, para poder apagar o fogo e não colocar gasóleo, colocar querosene, colocar gasolina. Se tu colocas gasolina, petróleo e outros, digamos assim, agentes inflamáveis, vais inflamar. E por outros relatos dizem também que tem muitos infiltrados no meio dessa população pacífica, porque nós estamos a ver uma população pacífica e esta população tem estado a reagir em proporção àquilo que os órgãos de segurança pública têm estado a cometer. Porque até a população não tem estado a usar a mesma proporção, ao mesmo nível, porque não tem armas, não tem armas de fogo. O máximo que se viu, eles arrancaram as armas de fogo nas mãos da polícia. E em que situação? Não foi uma colutação corpo a corpo, mas sim em momentos de ou de abandono ou de escape da polícia, e os cidadãos recuperaram a arma que cai no chão, não é? E a população não está a utilizar aquelas armas para fazer fogo contra a polícia. O que eles fizeram? Queimaram as armas, prenderam as armas, desmontaram as armas, e assim, o que a população está a utilizar, estamos a ver, são pedras, estão a incendiar pneus, e que pensamos nós, segundo a lei vigente, ou segundo, digamos assim, em função à lei constitucional, o usar pedras ou acender pneus corresponde ao ato de reivindicação de resistência da parte da população desarmada. A população não deve utilizar armas contundentes como pistolas, armas de fogo, não é? A pistola já é uma arma de fogo, e outros meios bélicos convencionais para guerras. Eles podem usar paus, pedras, água, acender pneus e por aí. Bom, existem especialistas na matéria que explicam isto, não é? E muito mais. A situação de Moçambique, pensamos nós, que pode ser sim senhora ultrapassada. A tensão amadureceu,
é necessário agora que as partes, de facto, em conflito, sentem e dialoguem. Estamos a ver um governo, um partido Frelimo que não quer abandonar o seu posicionamento e quer avançar. Um Conselho Constitucional que está em dificuldades de trazer o resultado, de divulgar o resultado final, de divulgar a verdade eleitoral. E isto complica a situação, não é? Portanto, todos são moçambicanos e é necessário prestar atenção nesta direção. Portanto, são todos moçambicanos e há necessidade, sim, de sentarem-se numa mesa e buscarem um denominador comum. A situação está amadurecida, amadureceu e daqui a pouco todos ficam exaustos, mas atenção que a população terá força de resistir e de continuar. Quando vemos a polícia a pedir aos estrangeiros de não se intrometerem numa situação de soberania, o que é que a própria Frelimo tem estado a fazer? O que é que o governo tem estado a fazer? Tem estado a buscar apoios externos, tem estado em campanha em busca de assistência de outros corredores, não é? Por exemplo, é inacreditável que a maior parte dos países da SADC não conseguiram condenar, não é, as fraudes eleitorais, a má prática, a má gestão destas eleições. Ao contrário, quase todos eles andaram a felicitar o Daniel Chapo e a Frelimo, enquanto que outros observadores, de forma muito imparcial, têm estado a fazer declarações em função daquilo que aconteceu no terreno. Agora, onde está a verdade? A cidadania está a continuar a reivindicar. Há que se pôr fim a certos comportamentos de covardia, a certos comportamentos de injustiça, certos comportamentos de mentira. O que está a acontecer é política. Mondlane está a jogar o seu papel de político. São ações políticas que Mondlane está a fazer. Em nenhum momento Mondlane disse na sua boca façam, tirem vida deste, tirem vida daquele, ponham gás aqui, ponham gás ali, ponham explosões aqui ou ponham explosivos ali. Em nenhum momento nós ouvimos Mondlane a dizer isso. Mondlane está a dar as suas vozes de comando de atos pacíficos e atos civis. Isto é política, não é? É uma resistência civil e pacífica. Agora, de facto é uma situação moçambicana, política interna moçambicana. Há quem está simpático pelo Mondlane, há quem não está simpático pelo Mondlane. Nós os outros respeitamos as sensibilidades de cada um em Moçambique. Mas o que nós estamos a observar é o bem-vida, é o patrimônio da coletividade dos moçambicanos, é ver um país africano que deve desenvolver e não deve ficar paralisado. Por outro lado, em África, estamos a ver um Chad, um Senegal, que de facto apelaram às suas soberanias e não querem mais continuar a ser, digamos assim, usados pelos franceses. Porque esta é a palavra justa, ser usados. Porque vejamos aqui uma coisa. A situação é crítica na faixa de Gaza. Não vimos um contingente francês a aterrar na faixa de Gaza e proteger os civis palestineses. E não vimos em nenhum momento os franceses a dizer que vamos lá para defender os interesses, tanto faz da França, em avant-poste. Porque há muito palestinês refugiado que está em França, não é?
E conhecemos alguns hoje jihadistas ou que lá também palestineses que talvez estejam a girar em França. O porquê que eles não vão na faixa de Gaza e fazerem a mesma declaração para impedir que a agressão excessiva de Israel possa continuar? Mas num país tão tranquilo como o Chad, tranquilo como o Senegal, eles querem lá permanecer militarmente. Bom, somos crianças para continuarmos a aceitar esses tipos de argumentações, senhor Macron, ou senhores franceses, ou senhores europeus. Já não é tempo mais de continuarmos aqui, não é? A esconder, esconde, enquanto que estamos a ver o vosso rabo estar de fora e ainda estás a dizer, me procura, já te encontrei, a tua cauda está fora. Né? E como é que ainda está a dizer, me encontra? Já te encontrei, já te vi. Ok? A situação do senhor Macron que para e dialoga com os protestantes palestineses e libaneses, não é? Aqui nós podemos tirar uma lição de civilização, uma lição cívica. O presidente francês, numa ocasião em Canadá, não me lembro de qual era essa ocasião, mas depara-se com um grupo de cidadãos palestineses que reivindicam do senhor Macron. E o senhor Macron, o que é que ele faz? Por simplesmente para, se aproxima, não é? Os seus bodyguards garantem-lhe a segurança. Não foi necessariamente ir ali com canhões de guerra, helicópteros, sei lá como, bombas, sei lá como, para poderem proteger o senhor Macron e talvez fazerem calar os protestantes palestineses. O que o Macron fez, aproximou-se e houve ali um diálogo a bom tom, sem necessariamente levantar as vozes, mas com um tom moderado, mas disseram as verdades. Entre eles falaram-se as verdades. Os palestineses, não é, desmontaram o senhor Macron e o senhor Macron, sendo um político, tentando defender, portanto, aquela que é a linha dos países da NATO, aquela que é a linha dos países da União Europeia. Mas atenção que nem todos os países da União Europeia estão, digamos assim, em sintonia sobre a situação da faixa de Gaza. Mas tiro uma lição aqui para dizer aos nossos políticos que por uma simples manifestação, por um simples pronunciamento, cria-se o putifério, é o fim do mundo. Porque a pessoa disse 2, 3 coisas, até escrever. Há pessoas que desaparecem e não voltam mais a aparecer por resto da vida, não é? É difícil isto. Em que época nós estamos? E assim nós perguntamos, mas esses são dirigentes que nós temos? São estas pessoas que garantem o nosso bem-estar? São estas pessoas que garantem o desenvolver das nossas comunidades? Não, não é mais tempo de continuarmos a navegar em águas escuras, a navegar em labirintos. É momento de gerirmos as coisas de forma muito mais transparente e coerente. A vida avança e não temos que ser nós mesmos a dificultar o progresso da nossa gente, o progresso das nossas sociedades. Devemos fazer desenvolver a nossa sociedade africana. A nossa comunidade africana deve desenvolver. E para desenvolver, sem a democracia, não vamos a lado nenhum. Vamos continuar nessas tiranias, nessas ditaduras, nessas autocracias. E não é isto que o africano hoje quer. Estamos juntos e voltaremos em breve. Inscreva-te no canal e deixa o teu like. Estamos juntos. Bem-aja.